Ó, a questão 5 vai falar que considere duas populações de espécies diferentes de animais que possuem vida relativamente longa. A espécie um gera pequena prole e com a alta porcentagem de sobreviventes de recém-nascidos e de jovens com maior taxa de mortalidade na fase adulta. A espécie 2 gera uma numerosa com alta porcentagem de mortalidade entre recém-nascidos e nascidos. Então ele está me entregando duas situações. Uma primeira, que eles têm uma vida longa, certo? No, então, a espécie um, né, ele diz que são poucos, né? Então, a pequena prole, mas que essa porcentagem de sobreviventes é alta, certo? Então, se eu fosse olhar a primeira espécie, o que é que eu tenho que ter em vista? Eu tenho que ter em vista que essa quantidade que eles vão ter uma alta sobrevivência. Então, se você for olhar os elementos da vertical, não é um elemento quantitativo, ele é um elemento percentual de sobrevivência. Então, a porcentagem que representa a sobrevivência para a primeira espécie no recém-nascido tem que ser alta, né? Isso, ó. Então, durante todo o período da primeira espécie, é alta. E de jovens também, beleza? Aí ele diz que a mortalidade já é mais na fase adulta. Então, vamos olhar isso, ó. Se a gente fosse ver, por exemplo, a letra E, ver que a fase de recém-nascido começa baixinho, começa alta e vai baixando na fase jovem. E não, ele disse que recém-nascido e jovem são altas, né? Então, é quase bem próximo ou igual, beleza? Então não pode ser essa. Se você olhar a letra E, ele vem, ó, tá vendo? E aí, ele tem uma mudança muito brusca na fase jovem, né? Então também não pode, né? Então a sobrevivência vê que tem uma queda muito grande em relação a recém-nascido, certo? Então não pode também, beleza? Se você olhar a letra B agora, ó, a primeira espécie, ele começa alto no recém-nascido e diminui muito, antes mesmo até de chegar nos jovens. Então aqui também não pode, beleza? Se você olhar a letra C, ó, ele começa pouquinho e aí vai aumentando. Não, né? Ele já começa com a sobrevivência alta, então também não pode. Então a única que fica realmente é a letra A, né? Então a gente poderia matar a questão só pelas alternativas da um, né? Então por quê? Ele começa com a sobrevivência alta, ó, tá vendo aqui, ó, durante todo esse período, até atingir a fase adulta, tá vendo, ó? E aí o 2, né, como consequência, ó, a espécie 2 tem uma prole muito grande, mas que ele vai morrendo muito até na fase mesmo de quê, ó? De recém-nascido. Então vê que ele já desce muito, ó. Então os sobreviventes que tinham já caiu muito, ó. Já aqui, ó, ainda aqui sem chegar nos jovens, ainda nesse estado de recém-nascido, ele já morreu bastante. Então isso realmente se comprova. Beleza? Então resposta na letra A.